existe sim uma grande diferença em quem você é e o papel que as pessoas te entregaram para que você seja. E a gente precisa entender isso, porque dentro de uma temática espiritual, a abrangência de Deus não é que você seja o que os outros querem que você seja, o papel que as pessoas querem que você seja, mas que você seja a voz, ou prontamente seja aquilo que Ele designou para a sua vida no meio de um deserto. Você está conseguindo compreender? Dá um glória a Deus. Providência no deserto. E eu creio que Deus tem coisas lindas para você nesse mês de agosto, amém? Então hoje eu quero que você, já abriu aí 16, Gênesis capítulo 16 e versículo 1. Vamos ler? Só o versículo 1 já basta. Ora, Sarai, mulher de Abrão, porque nessa época o nome dela ainda era Sarai, não era Sara, viu gente? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Pode sentar. Hoje a dimensão, a gente vai falar um pouco sobre Agar, que é mencionado o nome de Agar. Eu acho muito incrível, porque em vários contextos bíblicos, nem todo mundo era mencionado pelo nome, mas uma serva egípcia, que tinha sido vendida, não sabemos como, chegou na casa de Abraão, e a Bíblia nos relata o nome dela, e a Bíblia faz questão de tratar e chamar o nome dela. Gustavo, hoje a dimensão da palavra, que eu estou no deserto, né? Mas eu quero prosperar. O que a gente vai intensificar isso para a nossa vida? A gente sabe tanto, mas a gente conhece tanto, que o emocional é abalado no deserto. Quando você está passando por diversas questões, uma das principais armas usadas como mecanismo, uma manobra do adversário contra você é o seu emocional. Hoje a gente vai tentar trazer mais um pouco isso, interceptando o agir de Deus, não no que você está fazendo, não é na sua maneira de dizer assim, eu tenho um livre-arbítrio e vou fazer da minha forma, até que Deus vai lá, coloca a graça dele, a mão poderosa, e começa a reger as coisas e a dizer, não é do seu jeito, não é da sua forma não, é da minha maneira, e você vai ser guiado pelo meu Espírito. E a gente começa a entender um contexto mais amplo e bíblico para essa noite, para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos lá. Agar, a Bíblia não nos conta o seu trajeto de história, como foi a sua vida no Egito, porque ela era egípcia, uma mulher negra que tinha sido vendida para a casa de Abraão. De alguma forma, entre negócios, ele levou essa escrava para sua casa, vamos se dizer serva. Ela era chamada de serva, tanto que Sarai, quando olhava para ela, dizia, serva, vem aqui. Então eles chamavam Agar não pelo nome, mas como serva. Era assim que era mencionado na Bíblia. Ela não tinha o seu nome mencionado na casa do seu patrão, mas era chamada de serva. Até então a gente começa a entender que Agar, ela aparece na história como alguém que não escolheu a posição que ela ocupava. Então, para você conseguir entender, olha o deserto de Agar, vai se assimilar muito com coisas do cotidiano e do que Deus está permitindo na sua vida. Agar, ela estava dentro de uma posição, de uma situação, que na história, ela é como alguém que não queria ocupar a posição que ela tinha. Entre outras palavras, para você entender melhor, era como se ela não pudesse ter o papel que ela tinha, ou que ela era, mas era interligado ao que as pessoas olhavam sobre ela. Era mais ou menos assim, eu tenho que seguir o que me deram como roteiro, mas eu não posso ser o que eu sou. Eu tenho que seguir a média do que está acontecendo, porque até então é o que as pessoas falaram, cogitaram, ou eu sou posicionada para isso. No meio de um deserto escasso que você possa estar vivendo, existe sim uma grande diferença em quem você é e o papel que as pessoas te entregaram para que você seja. E a gente precisa entender isso, porque dentro de uma temática espiritual, a abrangência de Deus não é que você seja o que os outros querem que você seja, o papel que as pessoas querem que você seja, mas que você seja a voz, ou prontamente seja aquilo que Ele designou para a sua vida no meio de um deserto. Você está conseguindo compreender? Dá um glória a Deus. E deixa eu te falar uma coisa muito clara. Como a gente consegue entender, Agar, ela aparece numa posição de história como alguém que ela não escolheu a posição que ela queria.
ela na verdade estava sendo regida, submetida, porque ela era uma escrava, era uma serva. Então ela não tinha voz na própria história. Quando a gente consegue entender isso, a gente começa a entender que o lugar que você começa, ou o lugar que você tem começado, ou o deserto que você está, que é um lugar, não deixe de ser um lugar, ele não está determinando aquilo que Deus vai fazer através de você. Eu quero repetir mais uma vez para você entender. O deserto que você está enfrentando, o lugar que você vive, ou a situação que te colocaram, não está definindo o que Deus fará através de você. Você está entendendo isso? Dá um glória a Deus. Agar, ela começou como uma serva, mas a Bíblia nos fala, e a gente vai entender isso, que Deus, conhecendo o futuro, chama ela pelo nome. Eu quero que você frise isso no seu coração. A história hoje, o contexto pode te fazer viver no anonimato, muito sem valor, muito abaixo do nível, não está sendo reconhecido. As pessoas, circunstâncias, lugares. Mas eu quero lhe dizer que no meio de toda essa questão embargada de emoção na sua vida, Deus não lhe desfavoreceu. Deus está lhe colocando num determinado lugar, aonde Ele vai abranger a glória dEle, e fará com que você tenha a visão certa de um amanhã que já foi decretado por Ele. Você crê nisso? Dá um aplauso para Ele. Quando você passa por um deserto, e quando você passa por essa situação emblemática da sua vida, você acaba vivendo um projeto ou um plano que você não queria, que não nasceu no seu coração. Eu tenho absoluta certeza que na visão orquestrada da própria Agar, ela não tinha na percepção de que um dia ela sairia da adolescência, entraria na juventude, seria vendida e iria morar numa casa que ela não queria, viver com pessoas que ela não queria, numa situação vexatória que ela não queria, porque até então a projeção dela estava interligada com o ambiente. Então todas as vezes que Deus te coloca envolvida ou envolvido em uma situação, em um plano, em um projeto em que não nasceu do seu desejo, não nasceu do seu coração, Gustavo, isso não nasceu do meu coração. Eu viver nesse deserto não era coisa minha, eu nem sequer imaginava que Deus iria me permitir passar por isso. Mas deixa eu lhe falar uma coisa: se a situação para Agar parecia tão complicada e difícil, piorou. Porque a Bíblia nos fala em Gênesis capítulo 16, versículo 2, que eis que o Senhor tinha impedido Sarai de dar à luz. E como Sara queria ter aquela visão, que eu já preguei sobre isso, mas hoje de uma maneira muito mais amplificada, mais constituída, ela queria ter a família que ela não podia. Ela queria ter alguém para dizer que é filho e acabou. Projetar uma família inteira e dizer, pronto, é minha. As pessoas vão olhar e vão dizer, pelo menos eu tenho filha, eu tenho um filho, nasceu alguém. Porque eu não posso ter filho, então eu vou conceber isso. Ela chegou para Abraão e disse, Abraão, vamos fazer um negócio. Ela é serva, pode não ser do querer dela, mas é do meu querer. Eu quero que a gente tenha uma família. E a família constituída não é só eu e você, a gente tem que ter um filho. Então ela vai ser o mecanismo de manobra que vai me fazer ter isso. Então é necessário que você conheça ela, e a gente vai conseguir ter a nossa família. Relativamente foi isso que aconteceu. Agar, ela está sendo colocada em uma posição onde o próprio corpo dela é um instrumento para resolver conflito de terceiros. Agar é colocada numa situação onde o próprio corpo dela é usado como mecanismo para resolver problemas de terceiros. Eu não sei se isso está falando ou está soando muito bem para você, mas imagina você num deserto, onde as circunstâncias que agora são tão emblemáticas para você, cheias de enigmas, e você se sente que apenas está sendo usado como mecanismo de manobra para ajudar alguém, para beneficiar alguém. É como se alguém não te desse o valor devido, é como se as circunstâncias não estivessem entrelaçadas, e você se sente a pessoa usada, porque até então foi isso que você não queria, não era projeção tua, nunca passou na tua cabeça, mas você não tem direito de fala. Ou até então existem esses conflitos, existe essa percepção, e por muitas vezes é necessário que isso aconteça, porque há momentos que você está enfrentando consequências de decisões que não foram praticamente as suas decisões. Quem sabe o maior problema de agora do que você está vivendo é olhar em volta e dizer assim, isso não era uma decisão minha, e eu estou aqui
na chuva. Isso não era decisão minha, mas eu estou sofrendo por algo que estão fazendo. É uma decisão que não partiu de mim, mas eu estou sentindo a retaliação. Deixa eu lhe falar uma coisa: levante a sua mão direita, porque o Deus vivo me deu autoridade nessa noite para lhe dizer: calma, acalma o teu coração, porque eu vou dar um basta, um fim, e você não ficará sob efeito dos erros dos outros. Eu vou mover a minha mão e tu verás a minha glória, diz o Senhor. Você crê nisso? Dá um aplauso para Ele. Você está compreendendo isso? Mas olha o que acontece. Em Gênesis capítulo 16, versículo 4, a história começa a mudar entre aspas. Olha o deserto de Agar. Aconteceu que ela ficou grávida, né? Já estava gestante, e vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Agar fez aquilo que na posição muitos fariam no lugar dela. Era humilhada pela senhora. Sarai humilhava ela. Sara humilhava o tempo inteiro, falava coisas, subordinava ela no mínimo do releixo do que ela nem era, mas colocava ela como um nada. Aí sabe o que ela faz? Ela mudou. Ela disse: opa, antes eu era uma serva, mas agora eu sou aquela que conseguiu gerar. E a Bíblia fala que ela começa a desprezar Sara. Agar, a serva, começa a mudar e dizer: calma aí, que eu estou carregando aquilo que tu quer. Eu estou carregando aquilo que você aparentemente está querendo. Você me usou como mecanismo de manobra? Tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa muito clara, que a gente precisa entender que no deserto isso acontece muito. E por vezes o deserto fica ainda mais extenso e maior por conta desse mecanismo humano. É uma manobra humana da própria Agar contra a sua patroa, Sara, de dizer assim: calma aí, tu não consegue gerar, eu consigo, me trate bem. Me trate bem, que eu estou carregando aquilo que você está querendo. Mas aí o contexto muda muito, sabe por quê? Porque se a gente fala de complexidade de deserto, do que você está vivendo agora, uma ferida emocional, ela pode produzir tanto submissão, quanto pode gerar sobre o coração reação. Tanto submissão quanto reação. Tem gente que no meio de uma ferida aprende e entende: humilhai-vos debaixo da mão potente do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará. A pessoa se humilha, está diante de uma submissão. É uma ferida aberta, mas ela entende: eu não vou fazer minha vontade. Submissão a isso, eu estou sofrendo. Ou então ela vai ter outra reação. No meio de um deserto que você está enfrentando, no meio de uma casualidade de vida, em circunstâncias adversas, você vai ter duas opções: ou você vai ter a submissão, ou vai ter a reação. E todas as vezes que você tem uma reação, parece que está ganhando o jogo, está mudando um negócio para cima de mim, mas você ainda está no deserto, ainda está na mesma situação, e você tem algo sobre você em valor que não precisa ser questionado, não precisa ser alterado, mas no mínimo evidenciado. Sabe o que a Agar tinha? Ela tinha uma promessa de Sara sobre a barriga. O que você tem? A promessa do Deus vivo sobre você. Você está onde? No deserto. Então por favor, se submeta debaixo da mão potente do Senhor. Ah, mas eu tenho uma promessa que eu vou chegar lá, que eu vou viver isso, que eu vou alçar voos maiores. Eu não estou nem aí para isso, e nem aqui para esse lugar. Mas Deus manda eu te dizer: honra tudo que está estabelecido sobre você. Não tenha reação em nada. Seja submissa e submisso a esse processo, e ao seu tempo Deus te exaltará. Você pode dar um aplauso para Ele? Você está conseguindo compreender isso? É como se a Agar quisesse dar uma compensação da inferiorização que ela teve anteriormente falando. Calma aí, fui pisada, agora eu tenho uma chance de ficar por cima. Então ela queria compensar o tempo do atribuimento ali da dor, do que ela passou. Só que a situação, em vez de melhorar, piorou, porque ela não teve submissão, ela teve reação. E quando ela teve reação, aí entra outra parte bíblica ligada a esse deserto emblemático, contextual de Agar.
Sabe o que acontece? Em Gênesis capítulo 16, versículo 6, Sara perdeu as estribeiras, perdeu a paciência. Essa serva está achando que é muita coisa. Calma aí. Começou a afligi-la, começou a colocar punições, começou a fechar o cerco. Em vez de melhorar, piorou. O cenário piorou de tão grande forma que a Bíblia fala que ela fugiu da presença da sua senhora. Sabe o que ela fez? Ela pegou e decidiu fugir. E ela fugiu para o deserto chamado Shur. Foi embora, não, porque eles estavam no meio de desertos. Era deserto para um lado, para o outro. Ela estava grávida. Ela estava com a criança na barriga, mas ela disse: eu não aguento mais. Eu já vim para cá, eu não queria estar aqui nesse lugar. Não é a minha vida, não é o contexto da minha história. Eu estou passando por algo que eu não queria passar, então eu vou embora. Pernas, para que eu te quero. Entendeu? Aí deixa eu te falar uma coisa. Por muitas vezes a gente tem esse conceito de visão. A gente tenta sair de uma porta, de um trabalho, de um familiar complicado, difícil, de pessoas que nos circulam, de situações mal resolvidas, de questionamentos inacabados, de reações súbitas ligadas ao nosso emocional, e tudo isso é conceito de fuga. Tem gente que está aqui, mas pode estar fugindo. Os pés estão fixados, você está muito bem sentado aí, mas pode estar em fuga. Está em fuga constantemente. Aí quando você se recentraliza e quando você começa a caminhar na dimensão de Deus, você começa a entender. Ela fugiu da casa de Abraão, fugiu da casa de Sara, mas não se perdeu dos olhos do Todo-Poderoso. Você está entendendo isso? Dá um glória a Deus. Eu não estou dizendo aqui para você que não existem ambientes que adoecem a sua alma. Existem pessoas, circunstâncias, lugares, questionamentos. O deserto adoece a alma, Gustavo. Dá vontade de jogar tudo para fora, né? E ir embora, pronto, acabou. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. A Bíblia nos fala em Gênesis capítulo 16, versículo 7, que tudo aqui é muito interligadinho. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, no caminho de Sur. Sabe o que isso quer dizer? Ela estava fugindo. Parou para beber água, cansada, tudo dolorido. Gestação, a criança quase para nascer. E ela: eu vou embora. Eu morro, mas não fico lá. Eu vou, mas não passo mais por isso. E aí sabe o que acontece? O deserto que ela estava não era um território desconhecido de Deus. Será que você está conseguindo pegar a mensagem para você? Levante a sua mão direita. Esse deserto não é território desconhecido de Deus. Esse deserto que você está passando não é um território desconhecido de Deus. E Deus manda eu te dizer: eu estou te vendo diante de tudo que você está passando. Dá um aplauso para Ele. Interessante que quando ela foge, o anjo aparece junto à fonte. Ela está lá bebendo água. O anjo pegou e disse: ei, Agar, de onde vens e para onde vais? De onde vens e para onde vais? Mas vale frisar um contexto aqui muito certo. A referência do que ela era necessário trazer uma organização de referência. Na nossa vida, no nosso deserto, também é necessário ter uma organização de referência. Quando você muda de endereço, a primeira coisa que você se preocupa é: todos os meus boletos, todas as minhas contas têm que vir comigo. Sai ligando para todo mundo: mudei de WhatsApp, mudei de endereço. É o seu ponto de referência. Qual o endereço antigo? Assim é. Meu endereço novo agora é esse. Tudo bem, os equipamentos vão ser instalados nesse devido lugar. Ponto base de referência. No mínimo, o que o anjo estava tentando acentuar era a referência da vida dela, porque o protocolo antigo dela estava interligado ao Egito. Era uma vida antiga, muito tempo atrás. Precisava ter no mínimo um protocolo baseado em referência. Porque quando você foge de alguma coisa, ou quando o astuto inimigo da sua alma, que é Satanás, interceptado por seus demônios, tenta te fazer fugir do que tu não pode fugir, ele vai tentar trazer uma desorganização de referências na sua vida. É como se você não conseguisse orquestrar as coisas, entrelaçar e dizer: por que eu estou aqui? Por que eu estava ali? Por que eu vim estar ali?
Porque eu cheguei até aqui, porque Deus me posicionou assim, porque Deus fez isso. E aí o anjo queria reparar um detalhe muito certo nela. Era fazer ela se questionar e se perguntar por onde ela veio, para onde ela está indo. Quando bate em consciência, a gente começa a surtir um efeito mais claro. Tem lugares, tem situações, tem âmbitos, tem contextos que eu não posso finalizá-los, eu não posso defini-los como um fim. Eu tenho que ter como base ainda certa do que Deus está tentando mover ou fazer na minha vida, aonde eu estava ou aonde eu estou. Você está conseguindo compreender? Dá um glória a Deus. Eu preciso te explicar melhor. Deus está tratando origem e destino. Para você entender, quando o anjo chega para ela e pergunta: de onde vens e para onde vais? Deus estava tentando tratar uma coisa no coração de alguém que está no deserto. Você tem origem e tem destino. Eu vou repetir mais uma vez. Deus estava tentando tratar no coração de Agar algo muito profundo. Você tem origem e tem destino. Você está conseguindo compreender que até então ela era chamada de serva o tempo inteiro. Mas o anjo logo ao apontar para ela, ao falar para ela, disse que o nome dela era Agar. E Deus chama ela pelo nome. E Deus fala: Agar, é necessário que você volte. É necessário que você saia daqui. É necessário que você volte. E por mais que fizeram com você, disseram com você, fracasso, rejeição e dor, você precisa voltar. Volta. É necessário que você volte e se submeta por mais um tempo à Vossa Senhora. O anjo fala dessa forma. Isso foi um supetão, numa tamanha ignorância, de insaciez dentro dela, de um questionamento duvidoso, de escutar algo que não precisava, que não era certo. Ela só voltou por uma razão: era um anjo de glória, não era um ser natural. Ela sabia que era angelical, precisava obedecer. Quem vai desobedecer a isso? Eu não vou desobedecer. Voltou, seguiu o caminho de volta. Entendeu? Você está conseguindo compreender? Tem coisas que você só obedece porque você sabe quem é o sujeito por trás da função. Você só obedece ou só consegue ter um mecanismo porque você sabe: é Deus que está falando, porque eu vou duvidar. Às vezes Deus não fala de uma forma muito cheia de trejeitos, de múltiplas formas. Ele fala só usando a boca de alguém, dizendo: eis que eu te digo, é assim, assim, assim. E você vai lá, obedece, acata, porque sabe que é Deus. Mas tem gente que é tão confusa e tão conturbado no emocional, que Deus precisa dar N detalhes, como era o caso de Agar. Um anjo teve que falar, ela teve que ouvir, ela sabia quem estava por detrás daquela voz, e ela obedeceu e voltou com a cara mais lavada para a casa de Sara e de Abraão. Chegando lá, ela se submeteu, ela tentou fugir da dor, ela tentou sair da situação, porque era difícil, mas se Deus estava conduzindo, ela iria. E ela foi, voltou para aquela situação, e Deus promete para ela um futuro que estava muito além das perspectivas. Deus olhou através do anjo do Senhor falando com ela e disse assim: tu vai voltar para lá, mas o teu filho, ele vai crescer, e eu vou multiplicar a semente dele na terra, e eu vou estar com vocês, e vai dar tudo certo, agora vai. E ela foi. A ideia aqui é entender uma coisa: quando Deus nos submete a um curto prazo de tempo, ou longínquo prazo, para que você se submeta na vontade dele, isso envolve pessoas, isso envolve cenários, isso envolve circunstâncias, isso envolve campos geográficos, isso envolve ambientes, isso envolve uma rotina, isso envolve a sua vida. Você está entendendo isso? Dá uma glória a Deus. Ela precisava entender que o deserto não era o final. Bateu uma consciência, voltou, se humilhou. Ela recebe a revelação de quem Deus é, e a Bíblia fala que ela diz antes de voltar, ela olha para os céus e fala assim: Deus é aquele que vê. Ele é aquele que vê. E ela voltou. Por isso que o tema hoje é o Deus que me vê no deserto. Ela falou isso, a Bíblia fala que ela disse: Deus é aquele que vê. E ela voltou. Então ela voltou porque ela tinha uma consciência: Deus é aquele que vê. Então ela está vendo o que Sara está fazendo comigo. Ele está vendo o que está acontecendo. Ele está vendo o que está acontecendo. Eu vou voltar porque Deus está me vendo. E quando a Agar ela volta, ela tem Ismael.
Logo depois de um processo de tempo, ela tem Ismael e a história entra em uma nova fase. A Bíblia fala que Ismael já tinha sido desmamado. Um anjo aparece para Sara. Sara consegue engravidar. Tem uma criança na sua velhice, coisa impossível aos olhos humanos. Isaac nasce. É um conceito de festa. Quando por média dos 5, 6, 7 anos, com a cultura judaica, Isaac é desmamado, né? E tem uma celebração, uma festa linda. Só que aí Sara já estava aguentando a situação por muito tempo, só suportando, principalmente porque Sara colocou no coração de que não precisava mais daquela serva. Não preciso mais dela aqui, eu já tenho meu próprio filho, a gente já tem a nossa família. Por quê? Porque ela estaria aqui. A estrutura muda na complexidade por essa razão. Ismael começa a brincar com um garoto que era mais novo do que ele. Se tivesse 5, outros 6 ou 7, estava lá os dois garotos brincando. Por um motivo muito natural de família, começa uma discussão. Sara acusa que Ismael estava xingando o filho dela, estava mexendo, batendo na criança, fazendo alguma coisa que não era para ser feita. Chega para Abraão e fala: olha, a gente aguentou muitos anos essa mulher aqui. Eu me arrependo, desde o dia que eu peguei e falei: olha, eu quero que ela vá embora. E ela tem que ir embora logo. Se ela puder ir embora hoje, é melhor ainda. Então se despede logo dela, prepara as coisas e manda ela embora daqui. Que ela não vai ficar junto com o teu filho, junto com o meu filho. Ele que é o filho da promessa, é ele que está interligado, e ela não vai ficar mais aqui não. Pronto, é isso, acabou, e acabou, eu bato o pé e faça isso e acabou. Aí Abraão, muito certo, muito direto. Porque tem gente que quando escuta uma definição, uma opinião, uma articulação no deserto, logo sentencia. Mas Abraão foi orar, intercedeu, clamou a Deus, orou a Deus, e Deus falou com ele sim. E eu tinha quase certeza, e eu sempre falo sobre isso, porque é a minha visão numerológica diante do acontecimento da bondade de Deus. Eu tinha certeza que Deus falaria: deixa ela aí, repreende, bota a mão na cabeça de Sara e expulsa o que está ali falando. Eu pensei que falaria isso, aconteceria isso, mas não foi. Deus pegou e disse assim: olha, é o seguinte, Sara tem razão, você pode despedir Agar, essa serva com o filho dela, e pronto, faça isso, eu vou cuidar deles, vou fazer deles também uma grande nação, mas faça isso logo, quanto antes. Aí sabe o que acontece? Entra outro sentido aqui da história no meio de um deserto. Porque tem gente que entra no deserto porque quer entrar. Agora tem gente que não é colocado no deserto, é expulso, é expelido, ou melhor, é empurrado para o deserto. Então quando Agar na primeira vez saiu e fugiu para o deserto de Sur, era a visão dela: vou ficar no deserto, prefiro ficar no deserto do que nessa situação. Aí entra dois contextos emblemáticos da história, porque na primeira vez ela vai para o deserto porque ela queria ir. Agora ela é empurrada, é expulsa de casa e tem que ir para um deserto que ela não quer ir. Você está conseguindo compreender? Dentro de um conceito, eu não posso escolher, ou até poderia escolher o deserto que eu queria viver. Só que quando a sua vida já está subordinada, ou melhor, está submetida na vontade de Deus, não é você que escolhe por você mesmo, é Deus que escolhe. E existem desertos, situações que você tem que passar, nem que seja recorrente, ou de forma circulante, ou repercutida, mas Deus ele faz para um acréscimo maior na sua vida. Eu não sei se alguém te expulsou, algo mudou, as pessoas, cenários, circunstâncias, relacionamentos, eu tive que dar um fim, Gustavo. Eu tive que fechar portas. Deus manda eu lhe dizer uma coisa: você pode escolher portas que você fecha, mas quando eu fechar uma porta para você e te fazer entrar por outra porta, obedeça, porque eu sei o que o amanhã tem reservado para você. Você está compreendendo? Dá um aplauso para ele e um glória a Deus. Você está conseguindo compreender? Agar acorda de madrugada, ou melhor, ela é sacudida por Abraão, e ela tem que pegar um pouquinho de pão, um pouquinho de odre de água. Abraão dá um conselho para ela: ó, vai por aqui, você vai ter que ir embora agora, é o que tem que acontecer. Pega então a água, pega o pão e tchau. A Bíblia fala que ela pega a criança sobre as mãos, coloca a criança nos braços,
e ela sai errante pelo deserto de Bérseba, um deserto extenso, com calor absurdo, e ela teve a oportunidade e a vantagem de um bônus. Ela tinha um pouco de pão e um odre de água. Isso ia durar algumas horas em um deserto, onde a sensação térmica é mais de 60 graus Celsius. Mas ela saiu de madrugada, na matutina, o sol ainda estava aparecendo, ela estava com a criança. Quem sabe os questionamentos vieram. Quem sabe ela se perguntou: não deveria ter obedecido à voz daquele anjo, eu deveria ter tomado logo o meu caminho. Quem sabe eu teria uma chance de sobrevivência. Eu não sei porque eu não me submeti ao deserto que eu deveria ter passado, porque tem gente que sabe o deserto que vai passar. Mas às vezes Deus num contratempo te dá um bônus, te dá uma vida a mais, te dá um tempo a mais dentro de uma provação. Aí Ele te coloca no mesmo lugar, na mesma situação, com as mesmas pessoas, no mesmo dilema. Não porque Ele está criando um mecanismo para você sofrer, mas é um subterfúgio para você suportar o processo que você ainda vai passar. Tem gente que ainda não entendeu, mas eu vou tentar mecanizar para você. A mesma forma e a maneira como por muitas vezes o inimigo tenta mecanizar formas e conceitos errôneos para você seguir diante desse deserto, a permissiva vontade de Deus te faz intercalar que as portas que você não entrou, que Ele permitiu fechar, e a que Ele abriu para a sua vida, pode ser difícil. Pode ser difícil aguentar a tensão do dia após dia, mas com toda certeza Ele tem preparado algo para você no meio desse deserto, e há de se revelar ainda esse ano, para que tu não entre em 2027 da forma que você está. Se você crê nisso, dá um aplauso para Ele. Sabe o que é mais interessante? Que no meio de um deserto, Deus por muitas vezes não nos fornece tudo o que queremos. Ele nos fornece o que é necessário para o próximo trecho do caminho. É como se você tivesse que ficar com isso que você tem agora, com esse trabalho, com essa dificuldade, com essa percepção, com essa agonia, com essa aflição, com essa família imperfeita, com essas circunstâncias horríveis da vida, com esses dilemas interpessoais que você carrega. São coisas que Deus vai permitindo com o tempo. E dentro da visão parece que tudo parece aumentar apenas a incerteza. Incerteza do amanhã, do que vai acontecer, do que Deus vai fazer, de formas interligadas no que Deus pode modificar dentro de você. Mas aí o mecanismo muda completamente dentro da percepção divina. Às vezes Deus permite que o pão se acabe e que a água se acabe também. A Bíblia fala que a água acabou, o pão acabou. Aí o negócio entra num cenário caótico de desespero, porque agora não era o deserto que ela escolheu, era o deserto que Deus escolheu. E quando eu entro no deserto que Deus escolhe, o negócio é provisão com Ele, é graça vinda da parte de Deus, é pão descer do céu, é água sair da rocha. Eu preciso viver dentro de uma temperança e graça, que meu irmão, minha irmã, é forjação de caráter e de personalidade, o dia após dia. Mas quando eu escolho o meu deserto, é minhas aflições. Eu tenho uma fonte de água para beber, eu faço da minha forma, eu vou vivendo do meu jeito. Mas quando Deus me tira do meu deserto e diz: eu escolhi o deserto para você, é esse deserto que você tem que passar, é essa situação que você tem que enfrentar, tudo muda. Porque você não vai ter o pão, e nem vai ter a água, e nem vai ter os recursos que você tanto quer, da forma que você quer e da maneira que você quer. Principalmente que o deserto de Agar era um deserto interpessoal. Ela estava carregando a criança, mas na materialidade a criança era o seu projeto de vida, era o seu sonho, era a sua construção. Tem gente que está carregando uma mochila de sonhos, está carregando projetos na mala do coração, dos pensamentos. Só Deus sabe o tanto de coisa que você tem acumulado aí com você. Você está no meio do deserto e tudo que você queria era lançar esses projetos, era lançar essa dimensão, era fazer coisas maiores, é mover tudo. E Deus está dizendo: aguenta, suporta, está grande o peso. Agar estava carregando uma criança com volta de 7 anos de idade, e a criança cheia de vontade: eu quero água, eu quero comida, eu quero alguma coisa, e não tinha mais nada.
E toda a projeção que ela tinha estava ligada ao filho dela, porque ela escutou da boca de Deus, através de um anjo, dizendo: eu vou fazer você prosperar. O futuro de vocês não é na casa de Abraão, volta para lá. Ela voltou e agora foi expulsa. O cenário muda, contexto de vivência também. Deus permite isso acontecer. E quando a água acaba, tudo acaba. A Bíblia fala, como vocês conhecem, está escrito em Gênesis capítulo 21, versículo 16, que ela decide fazer o seguinte: então pronto, tudo acabou para mim, estou num deserto, numa provação enorme, eu vou ter que deixar o sonho morrer, eu vou ter que deixar meus planos, meus projetos morrerem também. Ela pega a criança, coloca em um pequeno arbuste, em uma pequena árvorezinha do deserto, bota debaixo da sombra, deixa a criança lá. E ela começa a questionar muita coisa que aconteceu na vida, muita coisa que ela poderia ter feito, momentos que ela poderia ter fugido daquela vida, daquela situação. Ela começa a se interligar a tudo. E ela cai num choro angustiante, porque nem para a senhora dela lá, quando ela estava na casa de Sara, ela podia chorar. Então ela chorou tudo que ela podia chorar, e bem alto mesmo, porque ela estava no deserto. Ela começa a chorar, a criança está chorando debaixo da árvorezinha, o cenário é de desespero, um vento forte, areia entrando na boca, e ela sentindo o sol escaldante, que era 1h da tarde já, por média. E aí ela começa a chorar, 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 e nada muda. Nada muda. Ela está chorando no deserto, está sozinha, e ela está olhando que todo o projeto que ela tinha está ali, porque até então todo mundo, ou quem poderia ter ajudado, não ajudou, e ela deixou ali o projeto dela. Toda a vida, toda a história, debaixo de uma árvorezinha para levar no mínimo uma sombra. Eu morro no sol, mas pelo menos fica na sombra. Morre na sombra. Só que o Senhor me dá uma visão muito clara agora, que ele estava debaixo de uma sombra de uma pequena árvore. Parecia apenas uma pequena árvore, mas a Bíblia nos fala no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deixa eu te falar uma coisa muito certa, levante a sua mão direita. O inimigo estava dizendo que mataria os teus sonhos, os teus projetos, a tua visão, tudo que Deus tem para você. Mas Deus manda eu te dizer: não está debaixo de uma sombra de árvore, não está com A, B ou C. O teu sonho, o teu projeto está debaixo da sombra do Altíssimo e não perecerá, diz o Senhor. Você crê nisso? Dá um aplauso para Ele. Aí o que acontece? Repentinamente chora bem muito, e a criança chorando de outro lado, até que brada uma voz do céu. Um anjo desce, e o anjo fala para Agar: Agar, não chores mais, porque Deus escutou o choro do menino. Aí eu sempre indaguei, questiono, interligo, e já coloquei em ministrações esse ponto. Calma aí, Deus escutou o choro do menino, mas Agar chorou antes do menino. Agar estava se esperneando em lágrimas antes do menino chorar, porque a Bíblia faz questão de dizer: ouviu o choro do menino, e dele fará uma grande nação. Não entendi. Aí eu fui falar ao Senhor, e o Senhor me falou: sabe por quê? Sabe por que eu escutei o choro de Agar, o choro do menino, e não de Agar? Porque o choro de Agar era um choro de revolta, era um choro de ira, de raiva, de ressentimento, de amargura. Se ela pudesse, ela voltaria e destruía, queimava aquela casa, acabava com tudo. Ela estava chorando porque ela estava com muita raiva. Aí eu interligo o Novo Testamento. Uma vez Jesus, no meio de uma multidão, falou assim: ei, vocês pedem, mas não recebem, porque vocês pedem mal. Às vezes o meu choro: ai Deus, mostra que eu estou certo, mostra que eu estou certo. Vai Deus, entra lá, me faz justiça. Vai Senhor. Aí Deus está escutando. Ok, o que mais? Vai lá Deus. Senhor, faz alguma coisa, mas faz, mostra. O pessoal até, né? Vai Deus, faz alguma coisa. Estou escutando. Até um meme que eu vi na internet, né?
Onde o Espírito Santo está escutando a pessoa e ela está lá. E a pessoa gritando, chorando, o Espírito Santo tentando discernir. Vai, continua. Está chorando, está falando muita coisa. Mas a alma gritando, é o ser humano, é a emoção. Só que Deus não escuta. Quando o choro vem acompanhado de amargura, de ressentimento, de dor, de raiva, de vingança e de toda coisa mais, não escuta. Gente, para esse povo que diz aí, dai Deus, entra lá, mostra. Não, Deus não escuta esse tipo de oração, mas quem escuta é o diabo. Deus escuta a oração de dizer: Senhor, eu abençoo os meus inimigos, os meus malfeitores, os que vos maldiz. Eu abençoo esse povo todo, porque eu estou dentro da tua palavra, em nome de Jesus. Você está entendendo isso? Enquanto a minha oração não tiver esse remanejo, essa ação do Espírito, eu estou lá pedindo, chorando e nada está acontecendo. Porque eu estou querendo que Deus responda através do espiritual, através de alguma coisa. Mas mostre para a pessoa que ela está errada. E quem está errado sou eu. Porque eu preciso mergulhar na graça e dizer: Deus, tudo é teu, nada é meu. Escutou o choro do menino, escutou o choro da criança. Mesma hora Agar vê que o anjo está ali. O anjo pega e instrui ela: pega a criança, vai lá. Ela vai lá, pega a criança, toda se tremendo, com sede absurda. Uma sede absurda. A criança com sede, coloca de volta nos braços. E o anjo começa a ministrar e a dizer: esse deserto vai ter um fim. Você está nesse deserto, mas esse deserto vai acabar. Essa situação da vida não vai ficar do jeito que está, da maneira como é. As circunstâncias não ficarão da maneira como elas estão sendo impostas, colocadas, definidas. Você vai viver o que tem que viver dentro da amplitude que Deus tem para você. Levante a sua mão direita, porque o Espírito Santo de Deus está nesse lugar e Ele manda eu te dizer algo mais profundo ainda. Ele manda eu te dizer: pega sim o teu projeto, o teu sonho, a tua visão, os teus planos, tudo que eu tenho para ti sobre as tuas mãos, e continua caminhando nesse deserto, porque eu vou prover a água e o pão, porque tu não morrerás nessa provação, diz o Deus vivo de Israel. Dê um aplauso para Ele, em nome de Jesus. Agar, ela descobre o que Deus vê. E desde o contexto nunca foi só sobre ela, mas sobre o que ela carregava. Agar, ela descobre o que Deus vê no deserto. E não era sobre ela, não era sobre os seus valores ou sobre a injustiça da vida, mas sobre o que ela carregava. Hoje eu te pergunto: o que é que tu está carregando nesse deserto? O Espírito de Deus manda eu te perguntar: está carregando o que no deserto? Porque não é só sobre você, é sobre o que você carrega. Não é sobre o que você mas sobre o que você carrega. Eu vou tentar fazer isso numa dimensão maior, porque tudo se surte em perder o efeito numa vida terrena. Vai se passar daqui a 50, 60, 70, 80 anos. Se Jesus não voltar, todo mundo já vai estar na glória em nome de Jesus. Mas eu te pergunto, nessa vida agora terrena, o que você carrega nesse deserto? Porque para você não morrer no deserto, há algum valor. E há um real valor do que você não vê, mas Deus vê. E se você conseguir entender e dimensionar essa visão para você, o inferno vai entender, ou melhor, você vai compreender o que o inferno consegue assimilar, ou no mínimo discernir sobre você. Gustavo, eu sou uma pessoa inquieta, eu sou uma pessoa barulhenta, eu sou uma pessoa às vezes que perde o ânimo, eu sou uma pessoa complicada, eu estou desanimado, eu estou passando por guerra, por batalha, é financeiro, é vida, é pessoal, é tanta coisa. Mas tem algo que você carrega e que o inimigo está tentando de todas as formas tirar de você. E Deus manda eu te dizer: não é pelo que você é pelo que você carrega. Tenha visão, porque Deus não permite que uma história projetada em sonhos seja simplesmente reduzida dentro de um conflito interno, emocional ou pessoal da sua vida. Ele, se for preciso, vai tratar isso no deserto que você está, mas os seus conflitos internos não vão matar os sonhos e os planos que Ele tem para você. Você acredita nisso? Dá um aplauso para Ele.
Você consegue entender isso? Dá um glória a Deus. O anjo do Senhor fala para Agar: não temas. Isso quer dizer, não tenha medo. Dentro do cenário de Agar, ela teria que ter muito medo. Teria. Mas o anjo aparece e fala: não tenha medo. Não tenha medo. Sabe o que acontece? Deus abre os olhos de Agar para que ela perceba que aquela parte geográfica do deserto era a mais seca, a mais improvável, a mais circunstancial para o erro, para a fatalidade, para a morte. Mas Deus abre os olhos de Agar e ela consegue ver uma fonte de águas logo na frente. O anjo aponta e diz: olha ali, você consegue ver agora, Agar? Será que agora você consegue ver que tem um poço de água potável para você beber? Será que você consegue entender que a realidade não era apenas aquilo que você estava vendo? Dentro de um conceito de espiritualidade, que eu sei que o inimigo não quer que eu fale isso, contexto de história que é sobre deserto, mas ele estava lá, tentando Jesus durante os 40 dias de processo. Você sabe que ele ama ganhar autonomia do deserto, né? Então vamos trabalhar em cima dessa projeção, para a gente encerrar a ministração. Olha o que se fala sobre isso. A realidade não era aquilo que Agar estava vendo. A realidade do deserto não era o deserto árido, seco, quente, com tantos graus Celsius, queimando a pele, sentindo sede absurda e morrendo com a criança nos braços. A verdade é que ela só estava conseguindo ver aquilo porque a realidade do deserto é uma. A realidade que se mostrava era aquilo que ela só conseguia enxergar no momento de desespero. É a mesma coisa do momento da dor. Momento da dor, do desespero, da angústia, da raiva. É incontrolável, você só enxerga o que você quer ver. Só o que você quer enxergar. Eu só enxergo isso e acabou. Eu só enxergo isso e acabou. É isso que eu enxergo. E Deus está dizendo: abre os teus olhos, abre os teus olhos, abre os teus olhos, abre os teus olhos, abre os teus olhos. Abre os teus olhos espirituais. Teus olhos estão físicos aí, tu está vendo o mesmo trabalho, a mesma casa, a mesma rotina, o mesmo relacionamento, a mesma vida financeira, o mesmo desgaste, a mesma rotina, as mesmas circunstâncias. E Deus está dizendo: tem algo maior, tem algo maior, tem algo ainda maior. A realidade não é apenas isso que você está vendo. A realidade não é apenas isso que você está passando. Você só está enxergando aquilo que o teu emocional está te permitindo ver no momento. Mas agora abre os teus olhos espirituais, diz o Senhor, e você vai ver além do que está nesse deserto. Mesma hora que ela vê a fonte, ela corre para dar água de beber para o menino. Ela corre para se banhar, para ficarem na água, no meio de um deserto, no meio de um deserto. E a Bíblia fala em Gênesis capítulo 21, versículo 20, que Deus fez a promessa completa, porque Ele é Deus de obras completas. Começou me falando uma profecia, Deus usou o pastor Gustavo, fulano, cicrano, me fez uma promessa, eu estou aqui esperando, ó. Calma aí, irmão, deserto, provação, guerra, peleja. Aí Ele vai cumprir tudo que Ele te prometeu. Você crê nisso? Dá mais um glória a Deus e levanta a tua mão direita, porque Ele te toma pela mão direita. Que nós chamando levanta mais uma vez a mão direita. Porque Deus manda eu te dizer que o deserto não vai matar o teu propósito. Deus manda eu te dizer que o deserto, ele não vai matar o teu sonho, o teu planejamento. A tua história vai continuar. O filho, a filha, o projeto não vai morrer, diz o Senhor dos Exércitos. Dá um aplauso para Ele. Aleluia. Porque assim diz aquele que vive eternamente. Diz o Senhor:
Eu estou contemplando todas as coisas. Eu estou com as minhas mãos sobre você. Com o Shabbat da Clabeneiraçá, eu estou te protegendo. Eu estou te guiando, colocando as minhas mãos sobre você, e tu não tens que temer a nada. Porque eu estou até velando pela tua noite de sono, pelos teus dias. Eu estou cuidando dos detalhes. Tu verás o meu mover e a minha mão poderosa, e o que eu farei por ti, porque eu sou Deus que te fiz promessas, e vou te tirar desse deserto no tempo certo e na hora certa, diz o Senhor. Quem crê nisso, dá um aplauso para Ele. Eu quero encerrar aqui. Quando você ficar de pé, fica de pé. A gente vai prestar atenção em dois pontos interligados. Era Agar e dois desertos: o deserto que ela se colocou em desobediência, e o deserto que ela entrou por obediência. Irmã, irmão, não queira entrar em deserto por desobediência. Entra no deserto da obediência. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Mas Ele é o Deus que vê. Glória a Deus. Tu és o Deus que vê. Aleluia. Quando ninguém mais vê, quando ninguém mais sabe. Perceba a progressão de Agar. Deus vê, Deus ouve, Deus fala, Deus promete, Deus provê, Deus abre os olhos, e Deus acompanha a mãe desamparada com o filho no meio do deserto, no meio do nada, para uma terra próspera, para uma terra cheia de prosperidade. Ele olhou para aquela mãe e ele disse: você não vai ficar desamparada. Você não ficará desamparada. Eu vou fazer do seu filho um grande guerreiro. Ele vai crescer. Você vai ter uma estabilidade de vida. Você vai viver os sonhos e os projetos que eu tenho para você. Agora segue o teu caminho, porque você não está mal acompanhada. Não está mal acompanhado. Quando as circunstâncias da sua vida falarem para você que você está andando só, está tentando só, é difícil estar só, você vai se lembrar que Agar, uma egípcia, conheceu o Deus vivo de Israel no meio de um deserto. Você vai reconhecer o feito de Deus no meio de uma provação extensa que agora você está vivendo. Para reequilibrar mais ainda as coisas, eu digo para você agora uma coisa, uma grande interligação para a sua vida. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Você pode até passar por rejeição e até por esquecimento. Você pode até se sentir expulso ou abandonado. Você pode perder até uma casa, perder lugares, mas não perderá a presença de Deus. Você pode entrar no deserto que Deus permite você entrar e sair até do alcance dos olhos dos outros, mas não dos olhos de Deus. Pode chegar até nos limites dos seus recursos, de que mandeirava a sebra, mas nunca vai chegar diante do limite. Do limite de Deus, porque é ilimitado o que Ele reservou para você. E Deus manda eu dizer para você: acalma, aquieta-te, e tu verás a minha provisão no meio desse deserto, e tu descobrirás o meu mover e o meu poder sobre a tua vida, assim diz o Senhor. Você crê? Agora, mais do que isso, o Senhor me dá a visão de alguém de joelhos, e eu vejo um bálsamo que desce sobre essa pessoa. Ela é como a Yesai. Então eu logo entendo que essa pessoa precisa se reequilibrar as suas forças, viver uma restauração espiritual. Pode vir aqui diante do altar se reconciliar com Deus vivo de Israel. Que Ele manda eu te dizer que nos próximos 7 dias Ele vai cuidar
dos efeitos que estão contrários agora e vai te reencaminhar para um centralismo da vontade dele. E eu digo isso dentro de uma espiritualidade tão grande, para que você se submeta ao que Deus está querendo. Então pode vir para pertinho do altar. Pode sair do seu lugar. Pastor, eu estou fraco espiritualmente. Eu quero orar por você aqui agora, pertinho do altar. Eu quero interceder por você, colocar a mão na sua cabeça e dizer que vai dar tudo certo, que você vai ficar bem, que Deus vai te tirar dessa situação, que Deus vai mudar o curso da história, que você não vai permanecer do jeito que está. Então vem para perto do altar. Pode se ajoelhar, se ajoelha. Vai continuar a graça até que nem que seja uma manta pequeniníssima, que só alguém com olhos espirituais para ver e entender que é através de uma nuvem que Deus manda que a chuva vai descer. Deus manda eu dizer isso para mais de 20 pessoas que estão aqui de pé, com nome achai, e até as que estão de joelho, mas Deus manda eu falar. É no meu tempo. Deus. Eu já providenciei nuvens que carregam chuvas para a tua vida, e tu verás a minha glória, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você crê nisso? Feche os seus olhos, eu quero orar por todos vocês que estão aqui também na frente. Meu Deus, eu oro nesse momento. E eu vejo, meu Pai, a grandeza do teu operar. Meu Pai, eu vejo que anjos nesse momento estão em uma marcha. Eu vejo no mínimo 5 anjos. E sabe o que eles estão fazendo? Se você for muito espiritual, você vai entender isso. Eles estão sapateando, eles estão pisando forte no chão. Eles estão desfazendo obras, porque se os filhos de Deus aqui na terra não dão lugar, Deus dá autoridade, autonomia a seres ministradores. Aleluia. E sabe o que eles estão fazendo? Eles estão desfazendo obras do inferno contra a vida de pessoas que estão aqui. Estão desfazendo maracutaias, e eu vejo o engodo do inimigo caindo por terra. Sabe o que eu vejo também? Eu vejo muito cabelo. Todo esse cabelo está muito junto. Ele está misturado, mas tem muito cabelo. É um bolo de cabelo. E eu vejo que um anjo aponta uma das mãos em direção a isso, e pega fogo e se desfaz completamente. E Deus manda eu dizer: algo em oculto tinha sido feito tempos atrás, mas agora foi desmanchado, dissipado pela autoridade que há no nome de Jesus. Sabe o que mais Deus está me dizendo? Eu vejo uma pessoa com ânsias de vômito, com vontade de vomitar, de soltar para fora alguma coisa. E Deus manda eu te dizer: há uma guerra tão grande espiritual contra ti. Há uma batalha tão grande no espiritual contra ti, que eu mando mas eu sou o Deus que estou dando um basta hoje naquilo que o inimigo tinha armado, centralizado contra você. Repita assim comigo: há poder no sangue de Jesus. Mais uma vez, há poder no sangue de Jesus. E mais uma vez, há poder no sangue de Jesus. Feche seus olhos, meu Pai, eu oro agora. E eu te peço, meu Deus, repreende toda obra do inimigo. A tua palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E eu vejo obras do inimigo sendo lançadas por terra hoje, agora. Eu vejo obras do inimigo caindo por terra hoje. Caindo por terra agora. Todo feito, toda palavra contrária.
pra cadeias quebrar, Alguém abriu a boca. cadeias quebrar, Alguém abriu a cadeias boca quebrar. há meses atrás. Meses atrás. E eu quero que você escute isso. Escuta isso. Escuta isso. Meses atrás, alguém abriu a boca. A lei comande, o nebracebe e amaldiçoou a tua vida no segmento, no sentimental. E essa pessoa disse: não vai ser feliz, então não vai ser comigo, não vai ser com ninguém. Lançou palavras contrárias. Só que Deus manda eu te dizer: eu vou te dar um sonho nos próximos dias. Deus. E tu vai ver uma maracutaia do inferno caindo por terra. E Deus manda eu te dizer: alguém que constantemente profere palavras de engano, vai pedir perdão nos próximos dias. Você vai chegar aqui na frente e vai dizer: pastor, foi isso que aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus manda eu te dizer: não vai ficar no teu passado. Não ficarás do jeito que está. Tu verás o meu mover na tua vida. E tu entenderás que eu sou o Deus que estou contigo. Toda palavra mal arquitetada contra ti cai por terra. E tu verás que eu sou Deus. E o que foi falado é repreendido hoje, lançado por terra, e já caiu por terra, porque eu derramo autoridade. E visito quem precisa. Visito a tua filha mais nova, e aquilo que o inimigo estava tramando contra a vida dela cai por terra hoje. Ela se fortalecerá na minha presença, e tu verás o meu mover. E alguém que poderia ter influência negativa De Jesus, a poder no Eu quero que você repita assim comigo: meu Deus, eu tomo posse de um novo tempo. Eu tomo posse de algo novo que o Senhor fará na minha vida. Esse deserto tem um começo, um meio e um fim. E eu vou prosperar no meio do deserto, diante do deserto, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Todos deem um aplauso bem forte. Aleluia. Pode voltar. Daniel pode tomar posse aqui. Deus abençoe. Chama ele. Isso. Aleluia. Deus abençoe muito a sua vida. Próximo domingo, segue a corrente espiritual. Pelo amor de Deus. Não vem faltar não, viu?